a sua quinta-feira seja de muita paz e agradecer a audiência da Grande João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Conde, todo o estado, Campina Grande, nosso beijo, nosso abraço, Sertão, para onde eu vou daqui a pouquinho passar a Páscoa com a minha mamãe e meu papai lá em Cajazeiras. Grande abraço para você que está em qualquer lugar do sertão, muito obrigado pelo carinho. Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira nós temos um tema ligado à saúde para a gente aprender um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa saúde, né? E é muito importante esse tema de hoje. Vamos ao nosso consultório do Tribuna desta quinta-feira. Muito bem. Reduzir ou até parar de consumir açúcar pode trazer mudanças importantes para a saúde. Embora o açúcar seja uma fonte rápida de energia e melhora o sabor de alimentos, o consumo excessivo está ligado a problemas como obesidade, diabetes, cáries e doenças do coração. Para explicar os efeitos do açúcar no nosso corpo e como encontrar o equilíbrio, principalmente agora, onde o chocolate está mais em moda, essa época, e todo mundo se esforçando para comprar um chocolate e tal, criança, adulto, a gente está recebendo aqui hoje a endocrinologista, doutora Márcia. Muito obrigado por nos atender tão cedinho hoje, quinta-feira, doutora. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui e sempre uma oportunidade a gente estar podendo falar com o grande público, né? A questão do problema dos excessos. O açúcar, ele não é vilão quando ele é usado adequadamente. Aliás, tudo na vida, né? Tudo é um equilíbrio. O apóstolo Paulo já dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Ou seja, o açúcar é super importante, é uma das nossas principais fontes de energia. Só que quando a gente fala em açúcar, a gente pensa no pozinho branco, né? E o açúcar que vem nos dar energia, ele vem de muitos alimentos. Ele vem das raízes, das frutas, dos legumes, dos cereais, do arroz. Então, há necessidade de se consumir o alimento adequado. O problema é sempre o excesso, né? Nessa época, doutora, da Páscoa, há um aumento substancial no consumo de chocolate. E com o chocolate é o açúcar. E aí a criança exagera, o adulto exagera. Não, é só na Semana Santa, é só na Páscoa. Um ovinho aqui, um ovinho ali, etc, etc. Até que ponto também o excesso nessa época pode ocasionar malefícios para a saúde? Bom, como nós já colocamos, o excesso é ruim em tudo na vida. O excesso de álcool, o excesso de comida, o excesso de bebida. Mas especificamente o chocolate, numa época como essa, porque o chocolate não tem só açúcar, né? Ele tem muita gordura. E ele dá prazer. O açúcar dá prazer, o chocolate dá prazer. E nós somos levados no comércio a ser incentivados a comprar. Essa é uma questão que a gente tem que estar atenta a essa questão de sermos elevados. Então, você chega no supermercado... Você é seduzido, né? Exatamente, a palavra é essa. Nós somos seduzidos. E quem não é seduzido pela cor, pela beleza? Só que por trás disso, vem as consequências, né? Por exemplo, a criança que vai consumir muito chocolate, ela pode ter diarreia, ela pode ter problemas gastrointestinais, apresentar vômitos. Então, os pais é que são os responsáveis por estar dosando a quantidade. Não é porque eu amo que eu vou dar o ovo daquele tamanho para estar demonstrando o meu amor. Mas as pequenas porções no dia a dia vão dar prazer mais do que comer muito de uma vez só e trazer consequências para a saúde. Pessoas que são portadoras do que nós chamamos pré-diabetes. Pré-diabetes é uma condição em que o organismo já não está funcionando muito bem, a insulina está meio capenga e o açúcar não é bem aproveitado. Porque o diabetes é quando o açúcar não é bem aproveitado. E o que vai acontecer? O excesso de gordura, o excesso de açúcar vai muitas vezes elevar a obesidade e desencadear, abrir um quadro de diabetes. Então é fundamental
que os pais, que nós mesmos não sejamos levados induzidos pelo consumismo e comer muito chocolate numa época como essa. O equilíbrio é fundamental. Dentro desse contexto, doutora, como é que nós vamos agir para as futuras gerações se livrarem de problemas tão cruciais como diabetes, problemas cardíacos, tudo originado pelo mau estilo de alimentação que a gente tem hoje? A gente tem uma população obesa, uma população que acumula problemas. Eu estou vendo pessoas de 30 anos infartando, pessoas que praticam esporte infartando. Como é isso? Como é que a gente vai preparar essas futuras gerações? Dentro da sua pergunta, eu tenho duas coisas bem distintas para responder, espero não esquecer. Uma coisa é a questão da obesidade, que hoje é uma epidemia de nível global. Tenho as estatísticas da Federação Internacional de Obesidade, a Federação Internacional de Diabetes, mostra que a nossa sociedade, depois que ela saiu do campo e ela ficou mais sedentária, né? Isso levou ao aumento da obesidade de uma forma estrondosa. Ainda bem que os serviços de comunicação têm orientado a importância da atividade física, a importância do equilíbrio do peso, que é um ponto para segurar o desenvolvimento do diabetes. Certo. Mas a conscientização da população é fundamental, né? Então, a conscientização da alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, e as pessoas se organizarem por ter uma alimentação sem ser processada e ultraprocessada. Hoje nós temos muito acesso nos supermercados aos congelados. Os congelados são saborosos, porém os congelados têm muito sal, muita gordura e um teor de carboidrato, que é o açúcar alto. Então, tentar fugir dos empacotados. Eu estou com o microfone dela aqui, que deu um probleminha. Pode entrar e tragar ela. Usa esse microfone, doutora, que deu um probleminha no seu agora, nesse momento. Então, é tentar trocar o padrão alimentar. E isso precisa de muita educação. Educação populacional, educação das pessoas. Hoje a gente sabe que as mulheres trabalham, estão no mercado, não tem tempo de preparar o alimento. Então, ela precisa se organizar na semana para que ela possa ter alimentos saudáveis, verduras, legumes, saladas, sopas. Sabemos que não é tão simples, mas o querer é poder. Então, a troca do padrão alimentar, não se deixar levar pelo consumismo do que está barato, os empacotados, né? Os biscoitos recheados, refrigerantes, que é muito mais fácil do que preparar um suco, do que descascar uma fruta. Então, são pequenas mudanças, mas que você já deve ter trazido aqui nutricionistas, elas colocam a importância de se mudar o padrão alimentar. Exato. Não tem jeito, é uma educação alimentar. Por outro lado, você chamou a atenção do aumento de mortes de jovens. É uma coisa que tem chamado a atenção das sociedades médicas. Isso não está ligado, também tem a ver com hipertensão, diabetes, obesidade, mas tem muito a ver com o uso de anabolizantes. Anabolizantes são hormônios, né, que o nosso organismo produz, que os animais produzem, que todo ser humano precisa, né, o hormônio feminino, o hormônio masculino. Entretanto, tem sido usado de uma forma indiscriminada pelo culto à beleza. E o índice tem se mostrado que fisiculturistas, infelizmente, muitos jovens, bem-sucedidos, têm ido à morte por uso em excesso de anabolizantes. Então, por isso que eu disse, a morte, o índice, né, o aumento de falecimentos de jovens está ligado também a problemas cardiovasculares, problemas de obesidade, mas tem muito a ver com o uso de testosteronas e outros anabolizantes não liberados pelos órgãos oficiais. Doutora, muito obrigado pela presença e pela aula hoje. Obrigada, eu que agradeço. Muito gentil. E ela fala de uma forma que todo mundo consegue entender o que a gente está querendo expressar. Tudo em excesso causa problema. Arquidiocese da